Caiu a invencibilidade do Flamengo na temporada. É um drama? É um vexame? Eu acho que não. É uma derrota normal, algo que acontece com praticamente todos os times que vão jogar 3.600 metros de altitude lá no Hernando Siles. O Flamengo caiu por 2-1 para o Bolívar. Caiu porque foi incompetente em alguns momentos, até para, de repente, estar na frente no placar, como poderia ter conseguido ainda no primeiro tempo, mas caiu porque é muito difícil realmente você jogar nas condições adversas que a gente sempre destaca quando tem uma altitude desse nível. O Flamengo já tinha enfrentado uma altitude um pouquinho mais de 2.500 metros, né? Lá na Colômbia, empatado na primeira rodada contra o Milionários. Agora é bem mais complicado. A gente fala realmente de algo que é dos maiores desafios que um time pode enfrentar pela questão física, pela velocidade da bola. Eu não vou ficar aqui repetindo todos os argumentos que são falados quando se tem um jogo na altitude. Mas o meu ponto é que o Flamengo, ele tomando um gol tão cedo na partida, conseguiu se recuperar, conseguiu empatar o jogo e no primeiro tempo teve oportunidades para fazer o 2-1 e levar o Bolívar a uma situação de exposição. E aí que eu falo da incompetência, pode ser uma expressão forte, mas assim, da falta de capacidade do Flamengo de converter em gols as oportunidades que criou no primeiro tempo. Lógico que o Bolívar também criou, tá? Só para deixar muito claro. O Flamengo entrou todo mexido em campo, linha de 3 com o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz. Wesley de um lado, Vinha do outro, Igor Jesus, De La Cruz, Gerson, Vitor Hugo e Bruno Henrique. Então ele entrou um pouco mexido. Acho que ali era difícil até, em nível do mar, o Flamengo ter um grande entrosamento com esse time que entrou em campo. Isso também foi visto ao longo da partida. Só que o adversário, que tem 9 pontos e está na liderança do grupo na Libertadores da América, não é tão virtuoso assim também. Tomar um gol com 1 minuto, como tomou, complica, né? É lógico que isso deixa o time ainda mais inseguro para jogar nas condições que o Flamengo tinha que jogar. Só que você empatou logo na sequência, 5 minutos, 1-1, e depois o Flamengo teve boas oportunidades. Essa foto até aqui do Bruno Henrique, deixa eu pegar aqui, ó. Essa foto aqui do Bruno Henrique, ela é muito emblemática, né? Porque ele perde um gol de cabeça, 39 do primeiro tempo, 38 do primeiro tempo, acaba se chocando contra a trave. Ali o Flamengo poderia ter passado à frente no placar e ele teve até outras ocasiões também de finalizações que foram próximas ao gol, de bolas que cruzaram a área, assim como o Bolívar também teve. O que eu quero dizer com isso? No primeiro tempo existia a influência bastante ali da altitude, da dinâmica do jogo, mas o Flamengo conseguiu trocar um pouquinho com o Bolívar na primeira etapa. Até o número de finalizações o Bolívar teve mais, né? O primeiro tempo do Bolívar foi de 14 finalizações, só que o Flamengo finalizou 7 vezes no primeiro tempo, mesmo tendo menos tempo a posse de bola, que é muito normal. Algo que o torcedor do Flamengo vai se questionar enquanto a gente vê aqui números do segundo tempo, né? Posse de bola um pouquinho mais parelha, Flamengo também com 8 finalizações, 13 apenas, 12 do Bolívar no segundo tempo. Chuta muito, chuta de qualquer lugar, é uma característica dos times que jogam na altitude baterem de vários lados, né? E tentando aí contar com a velocidade da bola para prejudicar o goleiro adversário. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: o Flamengo e jogar lá, ele requer o que eu ia, só para voltar aqui, né, que eu tinha me perdido até na linha de raciocínio. O Flamengo, que acho que é o grande questionamento em relação a poupar ou não poupar, não nesse jogo, o jogo do Palmeiras, você ter preservado alguns jogadores no primeiro tempo. O Flamengo ele enfrentou 2 cenários adversos nessa última semana. O cenário da grama artificial, que queira você ou não, é um cenário que influencia sim tomada de decisão de treinador, de colocar ou não alguns seus atletas por 90 minutos numa grama sintética. É algo que é levado em consideração, mesmo que a gente ainda não tenha todos os estudos que comprovem mais ou menos lesões. É algo que ainda influencia na tomada de decisão dos técnicos. E aí você, num jogo seguido, também acaba poupando vários jogadores. Isso, no planejamento do médio prazo, ele tem um impacto, porque o Flamengo deixou 2 pontos
no Allianz Parque contra o Palmeiras e deixou 3 pontos contra o Bolívar lá no Hernando Siles. E assim, eu não acho... É lógico que se o Flamengo tivesse com o seu time principal, ele estaria mais entrosado e poderia aproximá-lo da vitória. Mas não era uma certeza. Poupar na altitude é muito normal e é algo muito compreensível. Eu costumo repetir muito o que eu vou falar agora, e até peço desculpas se você já ouviu eu falando isso em outro momento. Eu tive a chance de ir na Bolívia ano passado, 2 anos atrás eu fui na Bolívia e cheguei aí numa altitude de cerca de 5.000 metros, tá? É lógico que 5.000 eu não estava fazendo esforço, estava dentro de um carro, mas já era desgastante estar a 5.000 metros. Depois eu fiz passeios nos altiplanos bolivianos a 3.800, 4.000 metros, enfim. Também no Chile, no deserto do Atacama, fiz passeios a mais de 3.000 metros, enfim, é complicado. Eu era sempre muito crítico ao jogo disputado na altitude antes de ter ido à Bolívia, mas quando eu fui à Bolívia eu vi em aldeias na altitude de mais de 4.000 metros, aldeias de, sei lá, de 300 habitantes, tinha campo de futebol de 11. Aí ia para outra aldeia, outra cidadezinha mínima com campo de futebol. Os caras amam futebol assim como a gente ama. Então é normal, eles são de lá. Eles são de uma cidade onde tem altitude. É característica do país as cidades maiores estarem, ou algumas das maiores cidades estarem em altas altitudes. Então, gente, faz parte de um desafio de uma Libertadores da América. A gente, com times melhores, acaba tendo esses resultados negativos, mas eu não acho que seja ponto para drama aqui no Flamengo, não. De verdade. Cara, esquece. Eu vi já na internet as pessoas falando assim, eu quero ver atitude no próximo jogo do campeonato. O Flamengo precisa dar uma resposta imediatamente ao seu torcedor. É lógico que o Flamengo precisa sempre vencer, tá na característica do time, na formação de um grupo vitorioso. Óbvio, o Flamengo não tinha perdido até agora na temporada. Mas esse jogo especificamente, se o Flamengo vier a não ficar em primeiro lugar, ou pior, até ser eliminado na fase de grupos, seria um vexame assim monumental, não dá para colocar na conta desse confronto de hoje. Esse é um confronto que na planilha de todo mundo estava ali empate ou derrota. Porque é essa a história da maioria dos times quando vão à altitude. E o Flamengo ainda conseguiu melhorar no jogo no segundo tempo. Né? Eu acho que não fez um primeiro tempo ruim, fez um primeiro tempo de criação de oportunidades, e ainda conseguiu melhorar no segundo tempo quando colocou Lohan e Matheus Gonçalves. O Vitor Hugo não fez um bom jogo, né? O Luiz Araújo até teve um chute de fora bonito também. Quando entraram Lohan e Matheus Gonçalves, o Flamengo ficou mais ofensivo, os moleques entraram bem, querendo o jogo, criando ali um furduncinho, só que a velocidade da bola atrapalha muito. Era passe do Wesley que não entrava, era bola tocada pro meio que não vinha. Falando em Vinha, o Matias Vinha jogou muita bola, tá? Jogou muita bola no primeiro tempo, principalmente. Praticamente tudo que o Flamengo criou no primeiro tempo teve a participação do Matias Vinha, uma contratação muito especial do Flamengo para essa temporada. Cara que vai dar muitos frutos, na minha opinião, competindo com o Ayrton Lucas, vai elevar ainda mais o nível da posição no Flamengo e é um dos grandes que o futebol brasileiro tem nessa função de lateral. O Gerson teve ali uma sequência de finalizações, né, também fraquinhas, mas ele acho que sofreu um pouquinho, mas ele tem muita qualidade. O Flamengo vai ganhar muito com a volta dele. O time ideal do Flamengo, que não estava nem de perto escalado aí, ele é fantástico, fantástico. E então, sinceramente, fica pela quebra aí da invencibilidade, essa chateação. Fica a chateação porque o Flamengo, em 9 pontos disputados na Libertadores até aqui, só ganhou 4. A depender do que acontecer no outro jogo entre Palestino e Milionários, pode estar numa situação ainda de segundo lugar, ou empatado em segundo, ou até com algum conforto, se houver um empate entre essas equipes. É um jogo muito atípico, de difícil análise para quem fala de futebol. Então, o contexto que eu queria mais apresentar era esse, de zero drama, de ser um jogo basicamente descartável do ponto de vista de análise e de que o Tite é um baita de um treinador. Eu sei que tem muito... Cara, eu fico impressionado, né? Vou lá no X e a galera descendo a marreta. Eu acho que você questionar
Não ter usado titulares contra o Palmeiras? Beleza. Ainda mais depois da decisão dele de poupar vários jogadores contra o Bolívar lá na altitude. Esse é o grande ponto de questionamento em relação à semana do Flamengo. O jogo na altitude, muito complicado e pode não ser um time espetacular, virtuosíssimo, como eu falei, o Bolívar, mas é um time arrumado, cara. É um time arrumado, é um time que merece aí o respeito e que muito provavelmente vai se classificar para o mata-mata da Libertadores da América e vai ser uma pica para qualquer time jogar lá no Morro, tá? Bom, o que você achou da derrota do Flamengo? Comente com a gente, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima!